rapidinho falar com você. Beleza? Então, vamos começar então. O famoso pau no lombo, beleza? Então, pessoal, é o seguinte, quero falar com vocês desses tópicos aqui, tá? Começando falando de função afim, função poligonal e assim vai. Antes, eu quero dar de forma geral, uma explicada o que é função, né? É claro que dentro de função, antes de função, se fala sobre relação, e é um pouquinho que eu queria trazer para vocês, tá? Mas os tópicos que eu quero falar na aula principais são esses aqui, ok? Bom, então eu começo falando com vocês sobre o que é função, né? Então, antes de entender bem o que é função, seria legal entender o que é relação. E é basicamente, cara, a função ela é uma máquina, em que você coloca uma coisa nela e sai outra. É simples assim, tá bom? Ah, mas o que vai sair? Depende da programação, vamos colocar assim, da máquina. Eu vou chamar essa programação de F. Então, o F, ele transforma o que entra em alguma coisa que sai, beleza? Isso que entra, a gente costuma chamar de entrada, né? Pode chamar de input também, se você quiser treinar para o inglês aí. Pode chamar de input. E a saída é o output, ou saída, né? E, só que em outros termos, a gente chama isso, no mathematiquês, de outras coisas, né? A gente costuma chamar esse cara de domínio e esse aqui de imagem, certo? Então, basicamente, uma função, ela tem o poder, né, de transformar, ok? Transforma um valor em outro, tá bom? Ah, mas tem uma função que não transforma valor nenhum em nada? Sim, mas ainda assim é uma transformação, né? Você não executar transformação nenhuma não deixa de ser uma transformação, tá certo? Então, isso aqui é uma definição de função, assim, bem geral, tá? Existe uma função, por exemplo, que eu posso atribuir que é a função idade. Basicamente, essa função idade, ela atribui cada pessoa a um determinado valor de idade. Então, se eu chamasse essa nossa função de idade de f e fizesse, por exemplo, digamos, f de Júlia. Vamos supor que Júlia é uma menina que tenha 16 anos, então daria 16, tá certo? Então, f de Mateus. Então, Mateus tem 20 anos e daria 20, beleza? Não vou fazer o meu f aqui, né, porque não cabe, mas seria essa pegada, tá bom? Claro que isso aqui faria parte do nosso domínio, né? No caso, Júlia e Mateus fazem parte do domínio e 16 e 20 fariam parte da imagem. Ah, mas qual que seria a imagem? Não sei. Eu teria que saber todas as pessoas que estão na minha fila para calcular a função idade, para saber, né, os valores das idades dela, entende? E também existe uma outra coisa, além de domínio, né? Isso que faz parte do domínio, isso aqui também. Além de domínio e imagem, existe uma coisa chamada contradomínio. O que é o contradomínio? É basicamente o conjunto de possíveis valores para aquela determinada função. Então, pô, idade. Cabe eu falar que, sei lá, 150 faz parte do contradomínio de idade? Bom, depende. Se for de ser humano, não, né? Mas se for de tartaruga, sim. Entende o que eu estou falando? Isso vai variar de acordo com cada função e, mais do que isso, vai variar também de acordo com cada questão. A questão define o contradomínio, não é você, ok? Isso é importante deixar claro, pessoal. Então, o domínio, você consegue olhar para a função e ver qual o domínio, a imagem também, mas o contradomínio quem define é a questão. Você não tem poder sobre o contradomínio, ok? Porque o contradomínio é realmente uma questão de definir para aquela determinada função em questão. Beleza a ideia, mais ou menos? É isso que essa aqui é uma forma maneirinha de mostrar. Outra forma de ver as funções, que não é que seja melhor, mas é uma forma diferente, é olhar a história dos índios. Bom, eu acho que um ou outro já deve ter me ouvido falar sobre isso, mas é sempre interessante introduzir essas histórias dos índios, né? Basicamente, existe uma tribo de índios, né, que dominava, e elas eram chamadas de domínio, ok? E existia uma outra tribo, à direita, que era uma tribo que era rival da domínio. Então, elas eram contra o domínio, certo? Então, basicamente, existia uma tribo, cada xizinho desse é um índio diferente, tá? Que existia a tribo do domínio e existia uma tribo do contra o domínio, porque eles eram contra o domínio, tá certo? E aqui é contra o domínio, são os verdinhos aqui. E o domínio, como ele era muito bom, né? Eles atiravam, a tribo atirava flecha contra o outro grupo, que é o contra-domínio. E essas flechas, de vez em quando, acertavam alguém. Claro que tinha índio que não acertava ninguém, né? Ou índio que não era atingido, por exemplo. Vamos supor que cada índio do domínio acertou um no contra-domínio. E, seguindo aquele ritual indígena muito conhecido, né, que eu inventei agora, todo índio atingido é um ritual indígena, cara. Se você não é índio, você não vai saber entender o que eu estou falando.
Mas quando o índio é atingido, você coloca uma imagem dele para lembrar, salvar a alma dele, algo do tipo assim, né? Coisas indígenas, tá certo? Então, o domínio é todo mundo do lado esquerdo, certo? É todo o grupo do lado esquerdo. O contradomínio é todo mundo no grupo do lado direito e a imagem é somente quem é atingido. Ah, então quer dizer que esse índiozinho aqui, que eu estou circulando, não faz parte da imagem? Não, não faz parte da imagem, ele não foi atingido, tá certo? Então, outra forma de você entender e lembrar o que é o domínio contra o domínio, o que é a imagem. Pessoal, eu dou aula disso aqui há não sei quantos anos, e eu faço isso até hoje, tá bom? Então, assim, foi uma coisa que eu não esqueci. Eu lembro o dia que eu aprendi, e desde então nunca mais esqueci, essa história do índio. Então, contra domínio é quem atira, ou seja, é quem entra na função, tá vendo? É o input, é o domínio. Contra-domínio são os possíveis valores a serem atingidos e imagem são os que de fato são atingidos. Beleza? É bem zoado, né? Essa explicaçãozinha, mas ela resolve assim, esclarece muita coisa na tua mente. Tá beleza? Ok. Pensando em função, então, na forma gráfica, o que seria uma função? Vamos tentar desenhar um grafiquinho aqui, tentar desenhar uma função aqui ou algo do tipo. Só, função, né, quando eu digo função, a f de x, quando eu falo para vocês aqui, ó, y é igual a f de x, basicamente estou dizendo que o y está em função de x. O y é uma combinação de várias coisas que tem x, né? Podem ter x ou não, né? Por exemplo, y ou f de x é igual a 2x mais 1, ok? Isso é uma função, né? Porque o y está em função de x, quando eu coloco um valor para x, o y automaticamente assume outro valor, ok? Isso é diferente, pessoal, de equação, né? Quando eu coloco para vocês assim, 2x mais 1 igual a 5, resolvo o x. Isso é uma equação, porque o x ele assume um valor, uma incógnita, x é uma incógnita nessa equação. O x ele assume um valor para que isso seja verdade, verdadeiro. É diferente da função, né? A função não tem incógnita, tem variáveis, né? Então, o x pode ficar variando dentro de todo o espectro do domínio e ele gera diferentes valores de y, que gera o espectro que é chamado de imagem. Então, entenda que o x geralmente está associado ao domínio e o y à imagem, ok? Isso é básico, pessoal, mas são coisas que, tipo, se tu dá mole e não sabe, já era, entendeu? Ok? Então, essa é mais ou menos a ideia, pessoal. Vou colocar um gráfico aqui aleatório, tudo bem? Quero mostrar para vocês por que vai dar um chabu forte aqui. Bom, vou colocar um gráfico aqui mais ou menos dessa figura aqui, dessa função aqui. Eu fiz o símbolo de achos para quem não viu. Isso não é uma função. Por quê? Porque para o mesmo valor de x, olha só, se eu pegar esse valor de x aqui, x é igual a 5, eu tenho diferentes valores da função, olha só. Nesse 5, né, quando eu boto o input 5, a função ela só pode me dar uma resposta, não pode me dar duas. Porque a definição de função é essa, tá certo? Qualquer coisa diferente do que eu estou falando aqui não seria função, seria uma relação. Então, se eu boto o f de 5, o f de 5 dá 2. Não pode ser o f de 5 dá 2, ou dá 3, ou dá 7. Isso não pode existir, tá certo? Então, o f de 5, f de qualquer coisa dentro do domínio tem que dar um valor único. Por isso que eu acabei de desenhar não é uma função. Tudo bem? E eu vou explicar uma forma gráfica de verificar o que é função e o que não é função. Existe uma dúvida muito clara, eu até pensei em anotar para falar isso com vocês, mas depois eu pensei, cara, eu não vou nunca esquecer de falar isso, eu não vou nem anotar. E pois é, eu não esqueci. É o exemplo clássico da função que é uma circunferência, né? Vocês conhecem essa função aqui? É uma circunferência. Aqui está mais para uma elipse, né? Que está meio amassadinha. Pessoal, isso não é uma função, tá bom? Eu posso colocar eixo aqui do lado, né? O eixo x, eixo y. Isso não é nunca uma função. Isso é uma equação, tá certo? Isso é uma equação. Tá? É a chamada equação de circunferência. Né? Não é o caso também ficar entrando muito para falar equação de circunferência, não é a aula de hoje, mas vocês sabem que isso aqui é uma equação de circunferência. Então, x quadrado, deixa eu colocar um centro aleatório aqui, vocês daqui a pouco estão chiando. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a r quadrado. Quem nunca viu isso, não se assuste, tá, pessoal? Estou querendo dizer que isso aqui é uma equação, não é uma função. Como eu vejo que não é uma função? Pô, você, para um determinado valor de x aleatório que eu estou pegando aqui, você tem dois valores de y diferentes. Olha só, um aqui e outro lá em cima, tá vendo? Então, isso não pode ser uma função nunca. Se eu eliminasse metade, tipo, simplesmente ignorar essa parte aqui de baixo, olhar só para cima, seria uma função. Ou ainda, se eu eliminasse a parte de baixo, né, a parte de cima, perdão, e olhar só para baixo,
também seria uma função, ok? Porque não está ocorrendo essa situação. E aí entra o primeiro bizu que eu quero passar para vocês, que é o bizu da reta vertical. Como é que eu faço para... Deixa eu apagar isso aqui, daqui a pouco vocês estão confundindo achando que isso é função. Como é que eu faço para descobrir se um cara é função ou não olhando para o gráfico dele? Então, se eu apago? Não, vou deixar aqui para vocês, e depois eu vou passar o quadro adiante. Como é que você faz para ver se o cara é função ou não? É o bizu da reta vertical. Passou uma reta vertical, tá? E ele tocou em mais de um ponto, em mais... Não, vou escrever em português mesmo. Em mais de um ponto, acabou, cara. Conclusão, não é função. Tá certo? Ele não pode, numa vertical, ele tocar em mais de um ponto. Senão ele não é função. Então a circunferência não é função. Uma parábola que seja, que a gente chama de parábola horizontal, né? Aquela parábola deitada, assim, ó. Isso aqui também não é função, tá bom? Seria uma relação, tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com o que você chama de função e o que você não pode chamar de função. Beleza, isso aqui é a parte geralzona, pessoal, coisa que eu queria falar com vocês aqui. Antes de entrar no que eu quero, nas outras coisas que eu quero falar, como vocês já me conhecem, né? Eu acho que alguém que está assistindo a live pela primeira vez, manda no chat aí, se for a primeira vez, porque talvez não saiba o que a gente faz aqui, né? A gente acaba falando, eu tenho um cronograma que eu fiz aqui rapidamente, e a gente fala muito mais, acaba falando sempre muito mais do que planejou. O que eu ia falar agora? Ah, lembrei. Então, qual que é a grande ideia, pessoal? Se eu tenho aqui um eixo x e um eixo y, né, e eu estou fazendo uma função, existe também uma chamada função inversa, tá bom? Antes de ficar falando, né, sobre injetora, sobre ejetora, porque não foi o que vocês votaram lá, né? Mas existe basicamente uma função inversa. Então, a função, ela pode... Ah, vou falar, tá, pronto. Vou falar. Existe uma função, a função ela pode ser classificada em duas coisas. A função ela pode ser injetora. Tá? O nome injetora também pode ser falado injetiva, ok? Depende, né? O pessoal de São Paulo gosta muito de falar injetiva, né? A gente aqui fala mais injetora. A função ela pode ser sobrejetora, ok? A gente chama de sobrejetora aqui. Lá em São Paulo, adivinha como é que o pessoal chama? Pois é, sobrejetiva, né? E a função, eu falei que eram duas coisas, mas quando a função ela é injetora e sobrejetora, ela é as duas coisas, a gente chama ela de bijetora. E adivinha que o pessoal de novo de São Paulo faz? Chama de bijetiva. Uma outra forma de chamar bijetora, que eu vou colocar aqui também para vocês, é chamar que é uma relação biunívoca, ok? É uma outra forma de chamar biunívoca. Ou também tem gente que chama de relação 1 a 1. Isso aqui eu já estou indo até um pouco a fundo. Relação 1 a 1 é difícil você ver isso em prova, mas aqui é bem completo, tá, pessoal? Relação 1, eu comi um 1 aqui, né? Falei que estava com fome, sei lá, 1 a 1. Beleza? Então, a função pode ser injetora ou pode não ser. Pode ser sobrejetora ou pode não ser. E se ela for injetora e é sobrejetora, ela é bijetora. Tá? E a gente chama essa função de relação biunívoca. Tá certo? Basicamente é o seguinte, pessoal, só para vocês entenderem. O que significa uma função injetora? Tá certo? Função injetora, basicamente já vou pagar o bizu, né? Reta horizontal no gráfico só toca, só corta em um ponto. Conhecia esse bizu aí? Se não conhecia, comenta aí para mim, que não conhecia. Só para saber. Você sabe que para ser função vertical, cortar em um ponto. Mas, por exemplo, essa função aqui, isso aqui é uma função, tá certo? Isso aqui é uma função. Tudo bem? Por quê? Porque eu fiz a reta vertical, né? Em todos os pontos que eu estou pensando numa reta vertical aqui, ela está tocando num ponto só. Mas qual que é o problema? Essa função ela não é injetora. Porque se eu traçar uma reta horizontal, por exemplo, aqui, olha só, ela já cortou em mais de um ponto. Então, fiquem ligados no que é a função injetora. Tá? Existe uma maneira formal de apresentar a função injetora. Tá? Isso, como vocês sabem, está fora do script. Né? Não ia falar de função injetora hoje, mas eu acho que vocês sabiam disso quando votaram lá em visão geral. Né? Vocês sabiam que acaba falando de tudo. Né? Então, a função ela é injetora, você pode traçar a reta horizontal e só corta em um ponto. Qual é a maneira formal de representar isso? Bom, aí eu sempre tenho que pensar um pouco. Bom, se eu pegar um x1 diferente de x2, ou seja, se eu pegar dois
pontos aqui, um x1. Estou dando um exemplo, tá? Se eu pegar um x1 diferente de x2, o f de x1... Peraí, na verdade, é o contrário, né? Foi bom. Se eu pegar um f de x1 igual a um f de x2, tá vendo aqui? Peguei dois f's que são iguais. Essa função que eu escrevi, que eu desenhei, né, que eu plotei, ela não é injetora, ok? Então, para ser injetora, se eu pegar dois f que são iguais, o que tem que acontecer? O x1 tem que ser igual ao x2. Não pode acontecer dos x serem diferentes. Então, o que eu acabei de escrever aqui em verde para vocês é a definição formal de função injetora, ok? Eu vou apagar isso daqui, essa função verde, para que você não ache que eu estou falando que isso aqui é uma função injetora, tá certo? Outra forma de definir função injetora de maneira formal é partir para a contrapositiva. Porra, já tô... Cadê? Deixa eu ver. Tem gente que sai da live? Ainda não. Geralmente, quando eu chego nessa hora, o pessoal até sai da live e fala, porra, não dá para mim não. Pessoal, lá em lógica matemática, a gente sabe que P implica Q equivale a outra proposição, que é aquela proposição do Q não implica P não. O nome dessa equivalência chama-se contrapositiva, certo? Então, P implica Q equivale a Q não implica P não. Por este motivo, eu posso dizer que f de x1 é igual a f de x2, pensa que isso é um P, implica que x1 é igual a x2. Reconhece uma coisa, tá bom? Só que eu utilizei a contrapositiva para poder mostrar elas, tá certo? Por isso que quando eu comecei escrevendo, né, me bateu uma confusão. Eu não anotei antes, não tem isso de cabeça exatamente. Falei, peraí, quem que é mesmo? Porque tem uma que começa com x1, x2, tem uma que começa com f de x1, f de x2. Por isso que é bom saber e não decorar. Beleza? Isso então é a função injetora ou injetiva. Agora eu vou falar sobre a função sobrejetora ou sobrejetiva. Isso aqui, pessoal, essa função sobrejetora ou sobrejetiva é quando o contradomínio é igual à imagem. Pô, mas você não falou para mim que o contradomínio quem define o enunciado? Exatamente. O enunciado vai te definir um contradomínio. Ah, o contradomínio são os reais. E qual é a imagem da tua função? Bom, se a imagem da tua função também for os reais, então ela é sobrejetora, tá certo? Essa que é a grande ideia. Vou dar um exemplo melhor sobre sobrejetora, porque eu sei que vocês ficam sempre, né, tensos aí. Eu vou dar uma função aqui, então meio que eu já estou dizendo, né? Estou dando uma função. X mais 1. Então, ou seja, o que significa isso? Se eu pensar no valor de x igual a 5, como domínio, né? Então a minha imagem seria 5 mais 1, que daria 6. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Deixa eu ver que surgiu alguma coisa aqui. Então, f de x1 diferente de f de x2 também será injetiva? Então, essa é a definição da função injetora, ou injetiva, né? Sempre que ele fala assim, eu tenho uma função injetora, pode escrever ou isso aqui ou isso aqui. Ou se ele te der isso aqui, você pode pensar que ele está falando uma função injetora. Beleza? Show de bola. Tá? Isso é bom, cara. Isso é bom, porque isso aqui é uma coisa que, vou te ser bem honesto, temos agora pouco mais de 20 pessoas ligadas aí. Pô, a maior parte não sabe provar, não sabe, nem sabe disso aqui direito, entendeu? Então, pô, façam a diferença. Vocês estão estudando para a prova, que é um pouco mais puxada, façam a diferença. Só antes de continuar falando de matemática, só um detalhe, né? Eu, quando estava fazendo turma mito, eu pensava muito nisso, né? Pô, se eu fizer a mesma coisa que todo mundo faz, eu vou obter o mesmo resultado que todo mundo. E assim, não tem como todo mundo passar, porque isso é meio absurdo, né? Até a quantidade de vagas nem dá para todo mundo passar. Então, pô, eu tenho que fazer o que todo mundo faz e mais um pouco. Então, eu lembro que muita gente ignorava isso que eu estou mostrando para vocês. Pô, eu fazia questão de saber, entendeu? Não era decorar, não. Era de saber mesmo, entender isso aqui. Então, não ignorem isso aqui, pessoal. Realmente é muito importante, tá? Pois é, eu também tinha dificuldade em decorar, em saber e tal. Eu tive que ficar forçando. Então, a sobrejetora ou sobrejetiva é quando o contradomínio é igual à imagem. Por exemplo, neste caso aqui, tá? Qual que é o domínio? Como é que se faz para descobrir qual é o domínio? Pô, o domínio começa sempre dizendo que são os reais. Depois você vai ficar procurando os problemas. Quais são os problemas dessa função? Tem problema de denominador, porque denominador nunca pode ser zero. Tem problema de raiz quadrada, porque o cara que está dentro da raiz quadrada nunca pode ser menor que zero.
Tem problema de logaritmo, porque o logaritmo tem lá suas condições de existência. Tem problema de exponencial, porque, enfim, aquilo é tudo que você já sabe, né? Então, eu sempre parto do valor real, né? Do domínio real, e eu tiro os que não podem, tiro os que têm problema. Nesse caso, nada tem problema, a função quase que perfeita, ok? E qual que é a imagem dessa função? Pô, a imagem dessa função, se eu colocar qualquer valor do mundo dentro dessa função, deixa eu escrever aqui que é o domínio. Se eu colocar qualquer valor do mundo dentro dessa função e somar 1, continua sendo os reais, concorda comigo? Se eu colocar 1000, que é um valor real, e somar 1, vai dar 1001, que também é real. Então, a imagem também é real. Pergunta, essa função, ela é injetora? Sim ou não? Pergunta para vocês. Não vou desenhar o gráfico dela, eu só quero saber se essa função ela é injetora. Sim ou não? Por favor. Digam aí para mim se ela é injetora, sim ou não. Sim, sim, sim. Beleza. Alguém não? Alguém acha que não é injetora? Pois é. Eu poderia perguntar para vocês por que vocês acham que ela é injetora, tá? Mas eu não vou fazer isso não. E vai gerar o caos aqui. Eu vou dizer o porquê que ela de fato é injetora. Eu vou desenhar o gráfico. Eu sei que o coeficiente linear dela é 1, então eu sei que ela corta aqui, sei que o coeficiente angular dela. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre chamar esse cara de coeficiente angular. Daqui a pouco a gente discute isso. Mas basicamente eu pensei na reta, fiz retas horizontais dentro da minha cabeça aqui nela e nenhuma delas tocou em mais de um ponto. Então ela é injetora. Show de bola. Eu pergunto, ela é sobrejetora? Antes que você saia me respondendo, eu vou te dizer, não tem como saber. Não tem como você saber se ela é sobrejetora ou não. Pô, não tem como? Não, não tem como. Por quê? Porque o enunciado não te deu quem é o contradomínio dele. Como é que ele vai te dar o contradomínio? Ele vai escrever assim para você, ó. F de R em R. Ele vai escrever desta forma. Pessoal, toda vez que eu lia isso em prova, principalmente quando eu estava começando a estudar, eu tratava isso como um aposto. Ou seja, é aquele negócio entre vírgulas que não serve para nada praticamente, né? Aquela frase que está entre vírgulas, eu tratava isso como aposto. Eu simplesmente lia e ignorava. Falava, isso não é importante. Isso aqui já fez questão ser anulada, já fez pessoas mudarem o gabarito da questão, tá? Já fez muita gente errar a questão. Isso aqui é sempre o domínio, ele está te cantando aqui, ó, quem é o domínio, e está te cantando quem é o contra-domínio. Então ele tem que te dar isso, ok? Várias questões da EFON, por exemplo, não te dão isso. O que você faz? Pois é, chora, né? Por isso que tem um monte de questão todo ano no lado do EFON. O pessoal esquece de escrever isso. F2 pontos, RE. Esquece. Pô, aí complica, né? Aí não ajuda muito. Mas se o cara esquecer isso, você vai ter que tentar se virar lá, né? A questão, teoricamente, deveria ser anulada quando o cara esquece esse tipo de coisa. Então, nesse caso que eu estou dando em rosinha para vocês aqui, dei o contradomínio. O contradomínio é igual à imagem? É. Então, ela é também, né? Ela, além de ser injetora, ela é sobreinjetora. Nesse caso, F é inge e F é sobre. Vocês safaram muito, né? Porque acabou que eu falei de quase todos os assuntos que eu propus lá para vocês. Tá bom? Parece até a votação do Enem, né? Abre a votação, o pessoal vota, depois fala, não, quer saber, vai ser isso aqui mesmo, né? É quase que isso que aconteceu. Então, F é inge, F é sobre. Então, se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora, ok? Que é quando ela é as duas coisas. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui é, assim, eu acho que está bem completo, né? Eu acho que é realmente para vocês entenderem bem cada uma das coisas. Show? Mas não acabou ainda não. Vai embora não. Agora vamos começar a falar do que eu quero? Ainda não, né? Eu ainda não falei nada sobre o que eu anotei aqui. Nada, nada. Pode dar uma olhada. Nada. Ainda não falei de nada. Usei função afim, mas ainda nem falei especificamente sobre. Eu quero falar um pouquinho antes da gente começar a falar sobre essas 1000 funções que tem para falar aí. E aí a Amanda disse, né? Será que a gente vai até meia-noite? Eu tô achando que sim, né? Mestre. Ele falou que vai chegar amanhã e depois vai chegar quinta. Mestre, desculpa interrompê-lo. O senhor tem alguma dica para provar ou descobrir que uma função é injetora, sobrejetora, quando tem uma expressão um pouco mais difícil de montar o gráfico? Sim. Vamos lá, cara. Antes de eu partir, então, para falar sobre a função inversa, para a injetora, o bizu é esse, cara. A função pode ser estranha. Se você conseguir colocar ela no gráfico, basta traçar retas horizontais. Se cortar em mais de um ponto, ela já não é injetora. E para ser sobrejetora, é só isso mesmo. Pô, olhou aqui, deixa eu subir um pouquinho. Olhou aqui, este segundo carinha aqui, comparou com a imagem da função. Se for igual, show de bola.
ela é sobrejetora. Se não for, ela não é. Realmente é simples. É porque fica uma matemática pesada e parece que é algo muito complicado, mas é realmente simples. É só você realmente comparar, no caso, a sobreinjetora, e da injetora é só traçar retas horizontais. Beleza? Entendi. Beleza, calma aí que tem definição de sobreinjetora, que é toda reta horizontal que deve cortar o gráfico em pelo menos um ponto. Tá, de sobrejetora... tá bem bastante vago, né? Na verdade, acho que, Amanda, talvez você tenha falado de injetora. Me corrige se eu tiver... Me corrige se eu tiver te corrigindo errado aí. Tá, e a Isadora perguntou se não der para fazer o gráfico. Beleza. Ok, se não der para fazer o gráfico, né, é o pior dos nossos casos, né? A gente fica meio difícil até de garantir, né? Então, o que a gente faz? Vou colocar, então, algo que também não estava previsto, né? Claro. Vamos pensar em uma função. Deixa eu pensar. É difícil agora pensar em uma função suave, mas eu vou mostrar pelo menos a técnica para vocês. Eu te dou um f de x aqui, é uma parada muito estranha, sei lá. X² mais 1 sobre x menos 2, sei lá. Não é tão estranho assim não, né? É fácil de fazer esse gráfico, inclusive. Talvez a gente consiga fazer até no dia de hoje, gráficos assim. Mas, ok, quero saber se essa função é injetora ou não. O que você vai fazer? Você vai partir para a definição de fato. Você vai subir aqui, ó, e falar, beleza, o que significa a função ser injetora? É pegar 2x, né, um x1 e um x2 diferentes e mostrar que os f's são diferentes, ok? Ou, melhor, pegar f's de x diferentes e mostrar que os x são iguais. Essa função aqui, ela é injetora? Pior que ela não é injetora. Então, eu não vou conseguir provar, né? Seria interessante que eu tivesse uma função que fosse injetora. Deixa eu pegar uma mais simples, tá? Para eu não ficar carteando um monte de valor aqui. Não. Pegar uma função que eu sei que ela é injetora. Tipo, x ao cubo, ela é injetora? Não, mas aí também vai ficar fácil de ver. Né? Não... Deixa eu pegar uma reta mesmo. X mais 5. Essa função certamente ela é injetora, né? Agora deixa eu mostrar como é que a gente pode fazer para mostrar que ela é injetora. É claro que neste caso, tá, eu vou mostrar para o caso que é uma reta. E se não fosse, você faria a mesma coisa. Só que eu estou usando a reta só para facilitar. Eu não vou usar a parte gráfica da reta, que é o que a Isadora tinha falado. Se não der para fazer o gráfico, entendeu? Eu vou mostrar aqui fazendo só realmente parte algébrica da coisa. O que eu faria? Bom, vou fazer primeiro um f de x1. O f de x1 vale x1 mais 5. Eu vou fazer o f de x2. O f de x2 vale x2 mais 5. Se for injetora, vai ter que valer o quê? Que quando eu igualar os f's, os x são iguais, né? Então, eu vou igualar os f's. Vou fazer que f de x1 é igual a f de x2. Então, eu igualei eles. Se eu achar que x1 é igual a x2, ela é injetora. Então, vai lá. F de x1 vale x1 mais 5. F de x2 vale x2 mais 5. O que aconteceu? Pô, felizmente, né, a gente encontrou que x1 é igual a x2. Logo, está provado que essa função é uma função injetora. Tá certo? Essa é a demonstração de como você realmente representa. E eu não fiz desenho, né? Eu não fiz gráfico nenhum. Então, se não der para fazer gráfico, você vai para a perspectiva algébrica. Não tem o que fazer. Tá? Vai ter que ficar jogando dois valores x diferentes, igualar os dois e rezar para que esses valores de x1 e x2 deem iguais. Se der igual, pronto, ele é injetor. Tá certo? Beleza. Foi então, Isa? Tranquilo? Tá, e estão falando aqui sobre a função de ser quase toda função, então vai ser injetora e sobreinjetora. Não, assim, as funções que a gente pega, por exemplo, de toda reta, né, ela vai acabar sendo injetora, né? Menos as retas que são horizontais, né? Mas se eu pegar, por exemplo, uma parábola, qualquer parábola que você pega, ela já não é injetora mais, né? Se eu estiver olhando para o contradomínio dela, tem como uma parábola ser injetora? Tem como uma parábola ser injetora. A SpaceX, por exemplo, já cobrou isso, né? Então, eu vou desenhar uma parabolinha aqui e aí você vai me questionar, fala, porra, não tem como parábola ser injetora que você acabou de falar que se eu traçar uma reta horizontal e tocar em mais de um ponto, chorou, né? Concorda? Pois é, o que eu vou fazer? Eu vou limitar para olhar só desse ponto, que é o vértice, para a direita. De novo, a SpaceX já fez isso. Então, ele não pegou uma parábola, ele pegou um ramo de parábola. Então, olhando para este ramo de parábola aqui, a função sim pode ser injetora, ok? Não tem problema. Então, assim, a função às vezes ela é injetora, naturalmente injetora, ou a gente pode pegar um trechinho dela para que ela seja injetora, tá certo? Então, assim,
cuidado que, por exemplo, o IESE, que é um bom livro, né, ele tem esses pequenos detalhes que ficam um pouco soltos, entende? Do tipo, a parábola não pode ser injetora. Pode sim, se for um ramo de parábola, pode. Beleza? Então, só cuidado com isso aí. Tá, bom, de qualquer forma, a Amanda e mais alguém aqui estava falando sobre fazer usando, cortar o gráfico em pelo menos um ponto. Pessoal, realmente você pode verificar contradomínio e imagem. E é o que cai para vocês de fato, tá? Já vi uma questão também, agora eu não me recordo onde que caiu, se foi na AFA, que talvez vocês saibam até dizer melhor do que eu, né? Antigamente eu olhava para uma questão, já sabia até de onde era, sabia o ano, vai passando o tempo, a gente vai perdendo toda essa maldade de prova. Mas, ó, era uma questão que, basicamente, deixa eu tentar lembrar como é que ela falava aqui. Era uma questão, deixa eu ver. Eu lembro que a imagem dela era os reais positivos. Eu lembrei, eu acho. Peraí, era isso? Não, não era. Bom, deixa eu tentar cartear uma função aqui para tentar explorar o que eu estou querendo explorar com vocês. Basicamente, era uma função que a imagem dela, ela dava... Lembrei, foi uma questão da AFA. Era isso aqui, ó. Isso que eu estou escrevendo de vermelho é a função, beleza? Então, bolinha aberta, bolinha fechada. Ok? Era uma função que ela vinha no zero para qualquer valor negativo e depois ela atingia um valor 5 aqui, por exemplo, para todo valor maior ou igual a zero. E aí ele perguntava se essa função aqui ela era bijetora, se ela era sobrejetora, né? E aí, vamos usar essa definição aí. Pô, vou traçar retas horizontais. Pô, depende, né? Porque ela é uma função que não é contínua, né? Então, pode ser problemático. No caso, ele definia lá o contradomínio na questão como sendo os pontos 0. Então, ele colocava no contradomínio os pontos... Não era bem isso, eu estou inventando aqui, mas era essa pegada. Então, ele colocava, digamos, os elementos, vamos chamar assim, 0 e 5, dentro do contradomínio, tá certo? Os elementos 0 e 5. E aí, essa função, ela vai ser sobrejetora? Pô, se você observar a imagem dela, né? Sabe como é que se faz a imagem olhando para o gráfico, né? É como se você pegasse uma lanterna do lado de cá, assim, e você projeta a sombra que essa lanterna faz na sua parede. Essa parede seria o eixo Y, vertical. Faz dos dois lados, né? Usa a lanterna dos dois lados. A sombra que isso der na tua parede vai ser a tua imagem, tá? Claro que essa lanterna ela fica subindo e descendo, né? Ela não faz sombra, né? A sombra que ela faz é direto na parede. Então, seria o ponto 0 aqui, né? O Y igual a 0, o Y igual a 5. Beleza, mais ou menos a ideia? Eu também não quero perder muito tempo com isso, que isso a gente não começou nem no planejado ainda. Mas qualquer dúvida, vocês mandem no chat aí. Tranquilo? Beleza. Então, acho que dá para falar... Opa, fala aí. O senhor falou de gráfico agora de questão, eu lembrei de uma dúvida que eu tenho já há muito tempo, mas eu não consigo nunca esclarecer. Em questão de bola aberta e fechada no gráfico. No caso, o que acontece com o gráfico quando você tem um intervalo aberto e fechado? Beleza. Qual que é a às ideia? Vezes, porque às vezes na AFA vem umas questões bem grandes, assim, com vários intervalos abertos e fechados no gráfico. Eu nunca consigo formar o par cartesiano deles. Exatamente, cara. Excelente pergunta, né? Qual a ideia da bola aberta ou bola fechada? Então, essa função aqui que eu desenhei, ela é uma função que ela não é contínua, né? Para a função ser contínua, ela não pode ter essas quebras aqui, por exemplo, esses buracos, né? Que a gente consegue ver aqui, esses saltos, melhor dizendo. Buracos até entra em outro contexto. Mas esses saltos aqui. Então, nesse caso, qual que seria o meu f de 0? Meu f de 0 é o valor da função quando x é igual a 0. Pô, pelo que você estava olhando pelo lado esquerdo, estava tudo para ser 0, né? Mas aí não, é 5. Por quê? Porque ele abriu a bola aqui e voltou para o 5. Então, se eu pegasse, por exemplo, um valor muito próximo de 0 pela esquerda, menos 0,00001, esse limite, para dizer assim, daria 0. Mas nesse caso não, o valor da função não é esse, é 5. Tem, inclusive, na AFA, cai algumas questões com uma pegada do tipo, ele coloca para você aqui por exemplo, uma reta, aí ele para aqui, bota o ponto fechado aqui e, sei lá, pode inclusive voltar a fazer a reta de onde ele estava. Não tem problema nenhum ele fazer isso. Pô, mas o que ele quer dizer com isso? Pô, que a função, para todos os valores de x que eu estou representando aqui, tem um determinado valor de y, mas para um específico dá 0.
entende? Ele simplesmente está pegando um ponto e tirando daquele normal que você imaginaria, né? De ter a reta e tudo certinho, ele está tirando e criando essa descontinuidade. Quando ele cria essa descontinuidade, a gente diz que a função não é contínua, beleza? Mas o que você tem que entender é, digamos que esse ponto aqui seja o ponto, sei lá, vamos chamar de ponto A, ok? O que você tem que entender é que nesse caso, o f de A não vai dar esse valor que você está imaginando, e sim vai dar 0, nesse caso aqui. Ele pode criar várias quebras, várias descontinuidades, que ainda assim você tem que ter esse tipo de cuidado. Beleza? Ok, então vamos adiante. Vamos adiante. Eu queria falar de função inversa, né? Deixa eu ver que horas são. Seja o que Deus quiser. Vou falar de função inversa. Por que eu falei, acabei falando... Pô, essa reta aqui ficou tortuosa, né? Vamos lá. Por que eu estou falando aqui de função inversa? Dei spoiler, né? Por que eu falei de função bijetora? Porque existe um conceito de uma parada chamada função inversa. Só que para a função ser inversa, ela tem que ser bijetora, tá bom? Existe o equivalente ao que eu falei de inversa, de injetora, sobrejetora e bijetora no mundo dos conjuntos. Aquela história dos índios que eu falei para vocês, né? Cadê? Aqui embaixo, né? Desce tudo para achar os índios aqui. Existe uma equivalência de injetora, sobrejetora e bijetora nesse mundo. A injetora significa que nenhum índio pode ser atingido por mais de uma flecha. Sobrejetora significa que todos os índios do contradomínio têm que ter sido atingidos. E bijetora é a combinação desses dois. Mas eu não vou... minha intenção não é entrar nesse papo com vocês, porque, pessoal, função é um assunto infinito. Para vocês terem uma ideia, né, um pouco do que eu fiz para montar essa aula, a verdade é que o tema da aula foi definido agora, né, há mais ou menos 40 minutos atrás. Mas um livro que eu li antes de começarmos foi esse livro, que é um livro para professores, então eu nem vou recomendar esse livro para vocês, mas é um livro inteiro só para falar de função. O livro tem 350 páginas, só para falar de função. E ainda assim, de forma um pouco sucinta, porque ele está falando com professores, então ele pula algumas partes. Quer dizer, esse tema ele é inesgotável, tá bom? Beleza, vamos falar então de função inversa. Para eu ter uma função inversa, a função ela vai ter que ser bijetora, ok? Ou seja, ela vai ter que ser injetora e sobrejetora. Vou colocar aqui uma função, deixa eu pensar numa função maneira para a gente fazer aqui. Vou pensar numa função zoada. Vamos pensar aqui nessa função aqui. Você não vai nem saber qual função é essa. Vou pensar nessa função aqui. Beleza? Inventei uma função aqui meio doida. Ela é bijetora? Pô, ela é injetora. Ela é sobrejetora? Bom, contradomínio dela, reais. Pronto, agora ela é sobrejetora também. O que eu vou falar aqui, pessoal? Vamos calcular a função inversa dessa função. O que é a função inversa? Quando você coloca dentro da tua maquininha lá, você coloca um x, né? E resulta no y. É que a minha máquina ficou meio zoada. Né? Você basicamente coloca um valor de x e resulta num valor de y. A função inversa, ela simplesmente é uma função que faz o contrário. Enquanto você colocava x e tirava y, agora a função inversa, ela vai fazer o sentido contrário, ok? Você, ao invés de colocar um valor de x, você vai colocar y e vai resultar no valor de x. Nem toda função tem isso, né? Por exemplo, a função idade não é uma função assim. Porque eu posso pegar um f de alguém que dá 19 e posso pegar um f de outra pessoa que também tem 19 anos e também dá 19. Qual que seria a inversa? Não tem inversa, né? Como é que eu vou pegar, tipo, beleza, deu 19. Quem tem 19 anos? Uma porrada de gente. Então não tem como fazer a função inversa dessa função idade, por exemplo, ok? Beleza. E como é que eu faço o gráfico dessa minha função aqui inversa? O bizu de fazer o gráfico da função inversa é você pensar na bissetriz dos quadrantes aqui ímpares. Deixa eu tentar melhorar um pouco a história aqui. Então, você vai tentar fazer uma retinha aqui. Tá? E você vai fazer uma cópia do que está desenhado aqui, como se essa reta fosse um espelho. Será que eu consigo fazer isso sem zaralhar a figura? Beleza? É isso que você vai fazer. Essa é a chamada função inversa. Então, se essa aqui é a minha função f, essa aqui é a minha função f, essa vermelha é a minha inversa. Nem toda função tem inversa, ok? Deixando bem claro isso. Nem toda função tem inversa. Como é que eu calcularia uma inversa, por exemplo, de uma função do tipo, sei lá, f de x é igual a... Vamos pegar o caso da reta. f de x é igual a x mais 1.
Pô, por que você está pegando reta? Porque é mais fácil, eu não quero ficar fazendo conta. Se eu pegar um caso, por exemplo, f de x igual a x mais 1, como é que são os passos para você calcular a função inversa? Primeira coisa, você substitui o que é f de x por y. Depois, você troca o x com y de lugar, né? Não passando para lá e passando para cá, mas trocando mesmo, né? Que coisa estranha. O que é x, o que é y, você escreve x. O que é y, você escreve... O que é x, você escreve y. Por que que você faz isso? Porque você está invertendo com relação ao eixo, a bissetriz de quadrantes ímpares, ou seja, a reta y igual a x. Você está invertendo com relação a essa reta. Por isso, você está invertendo. Por isso que é função inversa. E aí, no momento que você faz isso, né? Você pode substituir o teu y por f menos 1 pela função inversa e trabalhar aqui na hora final, isolar, né, a função inversa e descobrir que a função inversa, nesse caso, seria x menos 1. Pô, então já sei, a função inversa é só trocar o sinal do 1, né? Claro que não. Neste caso foi, mas não necessariamente precisa ser assim, ok? Então, nesse caso, a função inversa de f de x igual a x mais 1 é f menos 1 de x é igual a x menos 1. E mais um detalhe, que esse f menos 1 é só uma notação, pessoal. F menos 1 não quer dizer 1 sobre f, ok? Não quer dizer isso. É só uma notação para referir você aí, para você lembrar, né? Que a gente está falando inverno. Ah, tá travando? Putz, daqui a pouco destrava. Mas é bom que vocês falem isso. Obrigado. É bom que vocês me anunciem que está travando para eu saber. Vocês ouviram o que eu falei? Querem que eu repita? Ou vocês conseguiram escutar bem? Beleza. Por isso que eu saí do YouTube, só para vocês entenderem, né? Eu faço essa live aqui com vocês no Google Meet, essa live fica gravada e depois eu lanço no YouTube, porque no YouTube, cara, saía do ar, é uma dor de cabeça, a gente não sabe, pô, eu ficava preocupado, mas hoje eu tô tranquilo, só tô com fome, mas tô tranquilo, beleza? Beleza, obrigado, mano, valeu. Belezinha, então falamos muito de função já, né? Estamos aqui 1 hora falando só de função. Agora sim eu vou começar a falar do que eu quero. Como deu conta a gente já falou aqui, agora eu vou começar a falar do que eu quero. Dá uma panorâmica aí. Sinistro, né? Sinistro. Como se eu não quisesse falar de tudo que eu falei agora. Bom, vamos falar então do que eu quero, do que eu programei, que é falar sobre, começar falando sobre função afim. Então, o que é função afim? De novo, isso é uma visão geral, não vou explicar cada uma delas em detalhe. Função afim, eu vou me referir aí a esse tipo de função quando a função tiver essa cara aqui. Então, a função ela está multiplicada por um fator de proporcionalidade, que é o A, e somado com um valor, ok? Eu sei que todos nós, inclusive eu faço parte desse grupo, a gente chama esse A de coeficiente angular, né? Eu faço parte desse grupo, pessoal, também chamo. Só que, assim, não é que esteja errado, mas falar de coeficiente angular, horas, que ângulo é esse? Se nem estou vendo o ângulo. A gente sabe que a função afim, graficamente falando, ela é uma reta. Então, tem um ângulo associado, né? É o ângulo que é a tangente do ângulo, né? A gente sabe isso. Mas, quando a gente fala de função, uma boa prática é não chamar esse cara de coeficiente angular, e sim chamar ele de taxa de variação, ok? É uma boa prática que faz isso. Pô, quer dizer que toda vez, então, agora que você vira x mais b, você vai chamar de taxa de variação? Não, não quer dizer isso. Se eu estiver falando de reta, eu vou chamar de coeficiente angular, mas de função afim, eu vou tomar esse cuidado de falar taxa de variação. Na prática é a mesma coisa? Sim, na prática é a mesma coisa. É só um preciosismo para você dar nome correto às coisas corretas, beleza? Mas, até então, é a mesma coisa. Esse B a gente chama de coeficiente linear, né? Vocês já estão acostumados. Tem gente que também chama de intercepto, ok? Não quero também elucubrar vocês não, pessoal, tá? Intercepto. Intercepto porque ele intersecta o eixo Y, beleza? Quando você tem duas retas, as retas se intersectam. Bizu de português aí. Intersectam, ok? E não interceptam. Interceptar é outra coisa, né? Joguei a bola para você, você botou a mão, alguém foi e botou a mão na frente, ela interceptou o passe. Mas o nome aqui a gente, infelizmente, chama de intercepto, quando o certo deveria ser, talvez, intersecto, né? Bom, só besteira, isso não vai cair na prova de vocês, tá?
Taxa de variação talvez caia, mas intercepto eu acho muito difícil. Função afim é assim, dessa forma. Existe uma função também, que vocês confundem bastante, que é a tal da função linear. Ué, não é a mesma coisa? Tem agora muita gente que está fazendo agora o meme da Nazaré, né? Muita gente, ué, não é a mesma coisa? Tá brincando. Achei a vida inteira que fosse. Pessoal, tem que ter esse cuidado. Não é a mesma coisa, tá? Função afim é uma coisa, função linear é outra. O que é função linear? F de x é igual a ax. Ué, e o B? O B é zero. A função linear é um caso particular da função afim, quando B é igual a zero. Já caiu em prova? Já caiu no EFON. Tá? A função linear, não sei o que lá. Aí muita gente dizendo, pô, tá faltando dado, porque o B não some, o B não corta. Claro que o B não corta. O B nem tá aí, o B é zero, pô, porque ele falou que é função linear. O problema de você saber demais, às vezes, é esse, né? Você chega na hora da prova e aí o EFON quis botar a função afim, mas acabou escrevendo errado. Porque, cara, o cara da banca erra, né? A gente erra aqui, imagina o cara da banca. Né? E o cara vai, às vezes, se ele quer botar função afim, bota linear. Problema dele, ok? Linear, o B é igual a zero. Vai nessa, vai nessa. Pô, não achei opção, verifica as contas. Ainda não achei opção, ok. Usa como licença poética o linear como afim, contando que ele falou besteira. Tá? Pelo menos se ele resolver não anular, porque a banca é boçal soberana. A banca pode falar, não vou anular e ponto final, você se ferra, né? Mas deveria anular se ele falar linear, que querendo dizer afim, ok? Linear é uma coisa, afim é outra. Beleza? Bom, afim, linear. Vamos falar então agora da função poligonal. Essa função poligonal, pessoal, acho que vocês nunca, talvez, tenham escutado falar com esse nome. Certamente vocês já viram essa função poligonal e vocês chamam ela, inclusive, de outro nome. Bom, vamos lá falar da função poligonal. A função poligonal, na verdade, ela é uma filha, talvez, da função modular, que vocês perceberam que não está escrito aqui. A função poligonal, ela é uma função que representa, por exemplo, isso aqui, ó, x menos a mais x menos b. Estou dando um exemplo, tá ok? Isso seria uma função poligonal. Poderia ter mais x menos c, tá? Tudo em módulo, ok? É claro que eu poderia falar da função modular antes, eu creio que quase todo mundo aqui já tenha visto função modular em algum momento. Talvez tenha dificuldade, eu até vou citar um pouco disso aqui com vocês. Mas qual a diferença da função poligonal? Espera aí, deixa eu tirar isso aqui para não interferir aqui. O que é a função poligonal? Onde que é usada a função poligonal? É muito usado em imposto de renda. Talvez vocês não tenham essa consciência ainda, porque a maior parte de vocês ainda não paga imposto de renda. Né? Quando vocês pagarem imposto de renda, vocês vão ver. Função poligonal. Aí vocês vão querer até aprender a função poligonal. Até o cara que não aprendeu vai querer aprender. Então, o que basicamente acontece? Qual o gráfico disso aqui? Né? Se fosse só o gráfico da função modular, e por isso que eu não estou falando de função modular pulir direto para poligonal, se fosse direto o gráfico da modular, o que seria uma reta ficaria rebatido, né? Então, pois é, não é o único não, cara. Eu também sempre tive muita dificuldade em montar, cara, porque basicamente é só uma rebatida, né? Mas eles conseguem fazer você ficar, pô, entregue, né? Suponha que eu tenho essa reta aqui. Essa é minha reta, sei lá, y igual a x menos a. Vou fazer a função modular. O que tu vai fazer? Tu vai pegar a função que está aqui, certo? O pedaço que está para baixo do eixo você vai rebater. Ok? Então, eu sempre faço isso. Eu desenho a função como se fosse a função original, y igual a x menos a, e depois eu apago. Sem problema. Ninguém vai ver mesmo? Apaguei. Essa minha função é a função y igual a x menos a. E o que seria a função y igual a x menos b? Sem o módulo, eu estou falando sem o módulo. Seria outra reta, sei lá, digamos que é uma reta... eu vou colocar uma reta aqui só para diferenciar um pouco. Essa minha reta seria a reta y igual a x menos b. Se eu estou pensando... vai ter alguém que vai falar assim, o E não é Y igual a X menos. Questão da AFA aí, tá? A questão da AFA foi o seguinte, eu não sei, seria acima do eixo, não abaixo. Entendeu? Então, cuidado, né? Eu falei que Y igual a X menos B, você não pode sair assumindo que vai cortar embaixo, não. Putz, não. Tá bom. Beleza.
já vai voltar. Quando voltar, vocês falem, voltou, que eu acredito que voltou. Pô, só entendi a palavra AFA. Caraca, não é possível. Só entendi a palavra AFA. Tá bom, né? Pelo menos é alguma coisa, pô. Já sabe o que não dá. Ó, o que eu tô falando disso aqui? Sem problema nenhum, cara. Pessoal, é normal, tá? Eu sei que vai travar aqui. Eu não fico chateado, não. Eu sei que isso faz parte da aula aí. Tá? Não tem problema nenhum, não. Quando for isso, avise, sem problema nenhum. O que eu tô querendo dizer? Que teve uma questão da AFA que dizia o seguinte: y é igual a x menos a. Nem era de módulo, é porque eu lembrei dessa questão agora. Y é igual a x menos a. Aí falava assim, esse cara corta o eixo abaixo do eixo y. Aí muita gente disse que sim. Entendeu? Muita gente disse que sim. Porque era x menos a. Obviamente o a é negativo, né? O a aqui, por exemplo, poderia ser menos 2. E aí daria y igual a x menos menos 2, que é y igual a x mais 2, que corta acima do eixo. Então, na verdade, eu fiz um link rápido com vocês, com uma questão que caiu na AFA, que não tem nada a ver com modular. Eu só quis comentar isso com vocês mesmo, tá certo? Y igual a x menos a, corta abaixo do eixo? Não necessariamente, depende do valor de a. Se o a ele for negativo, vai cortar acima do eixo, por exemplo, ok? Se o a for zero, por exemplo, corta na origem, tá? Então, fiquem ligados com isso aqui. Beleza? Vamos voltar a falar do módulo? Pode ser? Na verdade, dentro de função poligonal. Eu tenho nosso aqui, y igual a x menos b. Quando eu fizer, ele vai rebater. E pronto. Essa minha função aqui é a função módulo de x menos b. Mas observe, a questão não diz para a gente x menos a ou x menos b. Ele fala da soma. Então, eu vou somar esses caras aqui. Como é que eu vou somar esses caras aqui? Pô, você pode ter algum tipo de dificuldade nisso, tá? Mas o que você pode fazer? Você pode esticar esse carinha aqui, ó. Estica ele. Estica ele. Aqui também, ó, pega esse vermelhinho e estica, que eu vou ensinar você a somar tipo de função. O que você vai fazer para somar essa função? Essas duas funções. Duas funções modulares, tá? Você vai vir aqui embaixo e vai escrever um novo eixo. É bacana quando você coloca cada função, a vermelha e a roxa, num eixo diferente. E faz como se fosse uma soma mesmo. Um eixo em cima, um eixo embaixo, você vai somando ponto a ponto. Tá certo? Beleza? Vamos lá. Função modular é uma função mesmo ou uma relação? Porque quando você rebate a parte negativa, passa a ter dois valores de x dando o mesmo y. Sim, ficam dois valores de x dando o mesmo y, o que não tem problema nenhum, né? O grande problema seria se um valor de x desse dois y, né? O que acontece, na verdade, é que a função modular, ela não deixa de ser função, ela deixa de ser uma função injetora, né? Lembra só a diferença de ser retas verticais e ser retas horizontais, né? Lembra disso? Eu fiz muito essa confusão, por isso, Vinícius, que eu estou respondendo para você dessa forma. Porque, para ser função tem que ser o quê mesmo? Eu acho que tem que ser uma reta horizontal, ou era reta vertical. Eu sempre me confundia nos dois. Então, para ser função tem que ser uma reta vertical. Tá? E aí não acontece nada de errado quando eu faço uma reta vertical numa função modular. Beleza? Ela só deixa de ser injetora. Tá? Eu sempre confundi isso também, cara, com muita frequência. Então, assim, uma ideia de você fazer uma soma de funções modulares é fazer o que eu vou tentar fazer agora. Vou zaralhar tudo? Vou. Mas você tenta fazer o seguinte, ó, coloca as duas aqui e tenta somar. Tá? Vou tentar fazer o tradicional mesmo, que é olhar para cada uma das funções e tentar somar ponto a ponto. Como assim? Esse ponto aqui com esse ponto aqui. Você vai pegar os dois valores e vai marcar esse valor aqui. Entendeu a ideia? Repara que isso aqui, tá? Eu peguei x menos a e x menos b. Tá? Isso é uma forma de fazer. Não vou tentar explorar tanto o gráfico, porque eu sei que vocês têm dificuldade. Então, primeiro eu vou tentar explorar a parte algébrica da coisa. Depois eu monto o gráfico. Vamos ver como é que a parte algébrica ajuda e muito. Eu também, pessoal, tenho a mesma dificuldade que vocês de enxergar qual o valor desse negócio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar diferentes valores para essa função. Essa função ela vai assumir diferentes valores. Quais? Bom, se o x ele for, vamos considerar aqui, pessoal, só uma coisa, vamos considerar que aqui é A e aqui é B, beleza? Só para poder criar uma relação entre quem é maior e quem é menor. Se o x for menor que A, então essa função módulo de x menos A vai acabar dando uma função negativa, né? Daria um módulo de um cara negativo. E para compensar o negativo do módulo, você põe um menos na frente. Isso é função modular. Beleza? Até entendo que vocês possam ter dúvida nisso, mas isso é função modular. Só para explicar, tá? Que eu estou falando aqui de função poligonal,
vocês falarem, pô, poligonal eu não sei. Não. Poligonal é só quando você soma duas ou mais funções modulares. E módulo de x menos b, repara, se o a é menor que b, né, esse cara também daria negativo. Então, quanto é que dá esse valor aqui? Menos x, vai dar a menos b, tá certo? A mais b, né? A mais b, tá certo? Então, esse valor aqui, ele daria a mais b. Então, a função, ela vai dar a mais b se o x for menor que a. Eu escrevi isso aqui em laranja, mas geralmente não se escreve. Bom, se o valor da função tiver não menor que a, já explorei todo esse caso aqui. E se a função tiver entre a e b? Então, peraí, perdão. Entre a e b. Deixa eu deletar esse cara aqui. Entre a e b. X está entre a e b. Qual vai ser o valor da minha função? Repara, se ela está entre a e b, ela é maior que a. Se ela é maior que a, esse x menos a em módulo vai ser exatamente x menos a. O módulo de x menos b, se a função está assumindo um valor menor que b, ela vai ser menos o valor de x menos b. Entendeu mais ou menos a ideia? Isso daria quanto? Eu fiz algo errado aqui na outra questão? Menos x, fiz, né? Fiz algo errado, né? Aqui, na verdade, dá menos 2x, né? Eu errei aqui a de cima, aqui, ó. Daria menos x, dá menos 2x. Menos 2x mais. Ok? Embaixo não, né? Embaixo o x vai cortar e vai dar b menos a. Então aqui embaixo ele dá b menos a. B menos a se o x estiver entre a e b. Agora, ainda não veio uma pergunta, mas geralmente essa hora vem, tipo, beleza, quando que tem menor ou igual? Quando é que essas coisas acontecem? Pessoal, você que sabe, essa função ela é contínua. Você pode colocar o igual aqui em cima se você quiser, tá certo? Sem prejuízo nenhum. Pode colocar o igual aqui em cima, menor ou igual. Só não pode colocar nos dois, mas assim pode. E o último caso, porra, tá grande isso aqui, hein? Tá ficando grande. E o último dos casos, que é considerar o caso em que o x ele é maior que b, maior ou igual a b, ok? Nesse caso, os dois valores são positivos, né? O módulo dentro deles vai dar um valor positivo, então você pode simplesmente ignorar o sinal e ficar x menos a mais x menos b. Nesse caso, daria 2x menos a mais b, ok? Eu quero que vocês entendam o seguinte, essa função aqui, ela assume valores diferentes para intervalos diferentes. E ela vai ficar sendo uma reta decrescente, ok? Uma reta decrescente para valores menores ou iguais a A. Ela vai ser uma reta constante para dois valores aqui. E depois vai ser uma reta crescente para depois. Como assim? Assim, ó. E por que eu estou falando de imposto de renda, né? Ninguém entendeu ainda por que eu estou metendo imposto de renda na história. O imposto de renda ele é calculado exatamente dessa forma, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui, ó. Essa ficaria assim, né? Essa função ficaria assim. Pessoal, isso cai para vocês o tempo todo. Isso tem nome, tá? É função poligonal, tá certo? Isso chama-se função poligonal, quando você soma várias funções modulares. Ficou alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Mestre, Fala aí. no caso, esses intervalos que o senhor fez aí, no caso, eles é a mesma resolução, no caso, se você jogar na reta real e somar as duas, tipo em equação? Exatamente, cara. Aqui, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Eu poderia ter feito, né, aqueles tracinhos e marcar os pontos na reta, botar menos, 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 mais. Eu nem precisei fazer, eu fui direto, pulei para esse caso. Tá? Claro que se tivesse 3 módulos somando, aí eu partiria para fazer a reta real para cada um deles e para não dar chabu, entendeu? Mas como são 2 só, eu já fiz direto, né? No caso, se for a esquerda, negativos entre eles. Um é negativo positivo e a direita. E na questão, mestre, do igual, eu posso colocar em qualquer um dos dois e eu não tinha entendido muito bem. Pode colocar porque a função é contínua. Aí é aquela história de bolinha aberta, bolinha fechada, né? Existe uma bolinha aberta e uma bolinha fechada aqui? Não, a bolinha aberta e a fechada estão no mesmo ponto, né? Então, tanto faz em quem você vai colocar. Se você vai colocar em um ou no outro. Se fosse uma função que tivesse algum tipo de descontinuidade, aí sim, seria pertinente você botar em um ou em outro. Mas nesse caso, você escolhe quem você colocar. Então não infere nada no resultado final, colocar em qualquer um dos dois. Tá tudo tranquilo. Tanto faz você colocar. Claro, né? Você não pode colocar nos dois, né? Assim, né? Aí não, aí já é aloprar. Mas você pode escolher, nesse caso, que a função é contínua, você não tem problema de escolher o de cima ou de baixo. Tá certo? Entendi. Obrigado, mestre.
Beleza? Então, essa aqui, como eu falei, o exemplo clássico é de imposto de renda. Imposto de renda ele é calculado assim, pessoal, só se cai uma questão de imposto de renda para vocês saberem, né? Então, quem recebe mais que um determinado valor, ele é descontado no valor de 27,5%. Mas não é 27,5%, digamos, vamos supor, eu recebo 10 mil reais. Então, eles não pegam simplesmente e descontam 2.750 reais da minha conta, né? Isso é feito por faixas, beleza? Então, na primeira faixa, tem um valor de desconto, digamos, eu não sei de cabeça, mas é de 10%. Aí eles pegam aquela faixa, dentro daquele valor e te descontam 10%. Aí a segunda faixa, eles te descontam, sei lá, 15%. Aí eles pegam o delta do valor dentro daquela faixa e descontam 15%. É uma conta meio chatinha de fazer, se vocês tiverem interesse, depois vocês procuram na internet aí como é o cálculo do imposto de renda, algo assim. É uma função poligonal, beleza? É só essa mensagem que eu quero passar para vocês. Na hora lá eu sei que vocês se viram, mas eu queria só passar essa mensagem para vocês. Beleza. Ok. Eu ia começar hoje falando sobre uma coisa, acabou que eu não comecei, que era sobre alguns tipos de fórmulas, né? Mas eu acho que isso eu vou deixar para outro momento. Beleza? Deixa eu dar um panorama geral aqui para ver como é que a gente está. Estamos bem? Ok. Vamos então falar de função quadrática, ok? Uma visão geral da função quadrática aqui. Então vamos botar aqui função quadrática. Só, função quadrática, tá? Ela não tem muito mistério, não. Mas a ideia da função quadrática é que você tenha uma função que tenha esta cara, ax quadrado mais bx mais c. Não é só isso. Não é só isso. O que eu vou escrever agora é essencial. Você vai falar, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Eu vou falando enquanto eu vou tirando esse casaco aqui, tá? Porque eu comecei com frio e agora eu tô morrendo de calor. Tá bom? Então, vocês vão me ouvir mal, porque eu tirei meu microfonezinho de lapela. Mas vocês vão me ouvir. Então, o que acontece? Essa função quadrática, ela tem essa expressão. Só que o a ele tem que ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, ela deixa de ser função quadrática. E vários lugares diferentes, quando colocam esse tipo de questão, eles não colocam essa ressalva. Você tem que colocar. Então, digamos. Pronto. Pô, bem melhor, hein? Agora deixa eu me equipar aqui primeiro. Vai rolar um chiadinho para vocês aí, pessoal. Pronto. Aqui é assim, né? A gente faz ao vivo. Estão me ouvindo ainda? Pode ser que fique um chiadinho, mas depois eu arrumo isso já. Beleza. Então, qual que é o ponto? Esse A diferente de zero, ele tem que aparecer, pessoal. Tem que aparecer. Então, é bem cara de AFA fazer isso. O cara coloca assim para você. Determine os valores que kx quadrado mais kx é, sei lá, não sei, positivo, não sei. E aí você, vamos supor, que essa expressão aqui, que esta função quadrática é positiva. Aí você vai lá, pensa na parábola, né? Que a figura da função quadrática é uma parábola. Aí você pensa na parábola, dá o gás, aí, putz, esqueceu de um fato. O K tem que ser diferente de zero. Se ele falou função quadrática, o K tem que ser diferente de zero. Tá? Isso pode pegar vocês tanto na AFA quanto na EAR, por exemplo, que é um concurso que a gente sabe que é uma parada mais tranquila, mas mesmo assim, aí, Gabi já lançou, ó, caiu em 2016 na AFA, tá vendo? Pessoal, isso cai sempre. É bom vocês falarem isso, eu gosto quando vocês falam isso, caiu em tal ano, em tal concurso, porque não me deixa mentir sozinho, entendeu? Isso cai sempre, pessoal, tá? Eu lembro, porque eu fiz a prova da AFA também, eu fui aluno também. E quando eu fiz a prova da AFA, era aquela época que na AFA só caía função, né? Tem alguns professores que são meio desatualizados, assim, que falam, AFA só cai função. Pô, peraí. Já não é assim há algum tempo, né? Já não é assim há algum tempo. A AFA realmente, era 80% da prova função, cara. Então isso pegava bastante. Isso não estou falando 2016 não, tá? Estou falando 2009, 2010, 2011, tá? Tô falando de coisa um pouco mais... Lá para minha época de vestibulando. Mas isso volta a acontecer, porque as provas, as questões se repetem. Então, função quadrática, o que eu queria falar com vocês de importante, muito importante, é isso aqui, tá? Que o A tem que ser diferente de zero. Outra coisa que me veio à cabeça também está fora do roteiro. Vou colocar essa expressão aqui para vocês. Pergunta, essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo?
Peço que vocês comentem no chat. Para cima ou para baixo? Para a gente gerar uma interação aqui. Para cima ou para baixo? Depende, depende. Vocês já estão vacinados, né? Vocês já estão vacinados, tá bom. É exatamente isso, pessoal, depende. Né? Tem muita gente que, pô, já parte direto e fala para baixo, porque eu aprendi que quando esse cara aqui é negativo, é para baixo. Quem você nem sabe quem é o A, é o mesmo problema, né, da questão anterior. Você nem sabe quem é o A, pô. Né? Aí você pode falar, pô, se o A for negativo, então este menos A vai ficar positivo, então ela tem concavidade para cima. Se o A for positivo, então esse menos A fica negativo, tem concavidade para baixo. E se o A for zero? Se o A for zero, nem função quadrática é, porque o A tem que ser diferente de zero. Tá? Ó, eu estou sendo cirúrgico, estou só batendo onde as bancas batem, beleza? A aula de função quadrática demora, pô, 2 tempos, depois semana seguinte mais 2 tempos, estou só batendo onde as questões batem. Uma outra coisa que também é interessante, pensando em função quadrática, é você colocar na chamada forma canônica. Pô, quer dizer que eu vou ter que fazer isso na hora da prova? Eu acho que não, mas eu vou te mostrar como é. Porque, às vezes, só o detalhe de movimentar, de botar em evidência, de fatorar, pode te fazer ganhar uma questão. Então, eu vou te mostrar aqui como é que se faz para colocar na forma canônica. É o seguinte, deixa eu apagar esse f de x aqui, tá? Eu espero que vocês tenham anotado, não esqueçam isso, por favor. Mas eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Suponha que eu tenho essa função aqui de cima, ax² mais bx mais c. Vou colocar o a em evidência. E aí sobra o quê? x² mais b sub a mais c. Tá certo? Ou mais c sub a, né? Beleza? O que eu vou fazer então, pessoal? Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa expressão. Deixa eu tentar subir com isso aqui. Ó, eu estou tirando da minha cabeça, ok? Eu sei o caminho mais ou menos do que tem que fazer e eu vou fazer para chegar nisso. E você não tem que ser diferente, tá? Então deixa eu só refazer aqui, só para melhorar um pouquinho. Ax mais c sobre a. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse b sobre a aí e eu vou multiplicar e dividir por 2. Aí tu já tá meio bolado comigo, né? Pô, por que esse cara tá fazendo isso? Porque eu sei onde eu quero chegar. Pô, mas eu não sei. Então, vou te pagar o bisu onde você vai chegar e depois você não esquece nunca mais. E esse C sob A aqui, deixa eu pensar aqui. Pois eu não lembro como é que tu faz. Tem que somar e diminuir alguma coisa. Eu vou somar e subtrair B² sobre 4A. Entendeu o que eu estou querendo fazer, né? Tu já entendeu o que eu estou querendo fazer. Então é isso, pessoal. Tá? Problema nenhum em você usar o que você já sabe para poder demonstrar alguma coisa. Aí você deve estar pensando, pô, mas eu quero AFA, minha prova é de múltipla escolha, para que eu estou aprendendo isso? Pode ser que uma sacada dessa, de somar e subtrair uma coisa, te safe em uma questão, tá? A fórmula, pessoal, nada mais nada menos é do que a aplicação de um passo a passo de dedução para você provar alguma coisa, tá bom? Deixa eu ver os comentários de vocês aí. Faltou o x no b sobre a. Faltou... Ah, já devo ter colocado, né? Tá bom. Beleza, valeu. Ok. Qual que é a grande ideia agora? Deixa eu pensar aqui. Será que eu consigo fatorar esse cara de alguma forma? Será que tem alguma maneira de fatorar ele completando o quadrado? Por que eu somei esse b² sobre 4a²? Perdão, faltou um quadradinho aqui. Por que eu somei e subtraí isso? Eu somei e subtraí isso para tentar completar um quadrado, pessoal, tá? Para tentar completar esse quadrado aqui. Isso aqui é um quadrado completo, vê se não é. É, né? Então isso aqui vai ficar a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado. E o que vai ficar do lado de lá? O que vai faltar aqui dentro? O menos b² sobre a², né? Porque ele ficou fora. Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu completei quadrado. Esse cara que eu somei isso que traiu foi para completar quadrado. O que vai sobrar do lado de fora? Vai sobrar c sobre a menos b² sobre a, sobre 4a². Bom, dá para fazer um MMC aqui na brincadeira, né? Como é que vai dar isso aqui então? Vai dar x mais b sobre 2a ao quadrado, mas quando eu fizer MMC aqui, vai dar... Exatamente. Vai dar 4ac menos b ao quadrado sobre 4a². Tá certo? Fiz alguma coisa errada aí? Acho que não, né? Está na ideia.
Pessoal, então, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu sou ótimo para errar essas coisas. Eu acho que está tudo certinho. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, pô, da onde você tirou, botar em evidência, da onde você tirou somar e subtrair coisa? Eu te digo, botar em evidência é natural. Somar e subtrair coisa foi pensando em completar quadrado. Se você vê equação de circunferência, equação de elipse, eventualmente você vai ter que fazer isso. Tá? Então, até mesmo integral, né? Não se sinta surpreso em fazer esse tipo de coisa. Tá? De somar e subtrair alguma coisa. Tudo bem? E eu não botei esse 2 multiplicando e dividindo na brincadeira. Foi já para completar quadrado. Tá bom? Então, o que é interessante? 4ac menos b ao quadrado é o próprio menos delta. Então, a gente tem aqui, né, algo parecido e essa aqui é a chamada forma canônica, ok? Não vou entrar muito no detalhe também, não é minha intenção, mas essa é a chamada forma canônica. Eu consigo representar aqui. Geralmente a gente conhece esse cara como x do vértice, né? Esse cara aqui geralmente como y do vértice. Belezinha? Ok? Tá na ideia. Então, isso é muito bom, pessoal, tá? Vocês não necessariamente terem se decorado, mas saberem como que eu cheguei nisso. Ok? Beleza. De função quadrática, era isso que eu tinha para falar. Já estamos chegando quase no final. Quase no final. As novidades ficaram no início dessa vez, né? Finalzinho é mais tranquilo. Bom, falta falar de algumas coisas, alguns detalhes. Y do vértice não seria menos del sobre 4a? Vamos voltar lá. Sim, seria e é, né? Seria e é. É porque tem um A aqui fora multiplicando. Ó. Talvez, de fato, eu não devesse indicar que esse é o Y do vértice, né? Eu deveria ter citado. Esse A do lado de fora, ele vai acabar multiplicando, né? E aí acaba cortando e gerando 4A. Perfeito, perfeito. Pô, isso é muito bom, pessoal. Isso aqui é muito bom. Né? Isso mostra, assim, que vai que você esquece, né? Até mesmo que você esqueça, né? Tá, já que eu estou falando de função quadrática, antes de partir para a próxima, eu vou falar sobre uma outra coisa também. Pensa que eu tenho uma função aqui que é da forma ax² mais bx mais c. Para o pessoal que sabe um pouquinho de cálculo já, a gente sabe que quando a gente deriva i igual a zero, a gente encontra as coordenadas dos vértices, né? Os pontos críticos, os pontos extremos. E fazendo isso, a gente descobre que o x do vértice, vou chamar de vértice porque é o ponto da derivada igual a zero, vale menos b sobre 2a. É uma das formas de descobrir também o x do vértice, é derivando e igualando a zero. Boa? Maneiro, né? Vamos ficar rápido aí. Já que eu estou falando disso também, porque assim, pessoal, só entenda uma coisa. Quando a gente está falando de parábola, existe uma análise funcional, que é o que a gente está fazendo, e existe uma análise analítica. Então, por isso que você vê parábola dentro de função e vê parábola depois dentro de geometria analítica, entendeu? Fala aí. Quem quer falar? Pode falar. Alguém quer falar uma coisa? Ligou o mic, tem que falar. Desligou o mic, tá bom, não tem problema não. Botei pressão, né? Foi mal. Botei pressão demais, desculpa. Não, beleza. Tá bom, não tem problema. Vamos lá. Então, por isso que tem uma análise funcional e uma análise analítica, ok? Beleza. E outra coisa, a gente costuma fazer que o y do vértice, né, decorar que é menos delta sobre 4a. Se você fizer o f de x de vértice, você vai obter o y do vértice. Então, já foi comprovado, pessoal, o que eu estou falando aqui não é achismo, não, já foi comprovado que você calcular o x do vértice e o y do vértice demora mais do que você calcular o x do vértice e jogar o x do vértice na função para calcular o y do vértice. Vou repetir. Quando você calcula o x do vértice e o y do vértice, você demora mais tempo, ok? Do que se você tivesse feito o x do vértice e tivesse jogado o x do vértice na função original. Ok? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Quem diz que não consegue, não tem como terminar a prova da AFA em tempo hábil. Concordo que é muito difícil, mas provavelmente você não está fazendo da forma certa. Eu lembro que no meu ano de curso, tinha um moleque, ele era meio absurdo, assim, o moleque era muito bom. Né? Ele inclusive, foi meu veterano de IME, né? Ele passou 2 anos antes de mim, já está formado e tudo mais. Mas eu lembro que na época do curso, eu lembro que assim que saímos da prova da AFA, a gente encontrou ele e ele falou, pô, e aí, deu tempo de fazer a prova da AFA? Deu tempo de terminar a prova? Ele falou, até que deu para revisar uma vez.
O cara conseguiu terminar a prova e revisar uma vez, dizia ele, né? E a gente acredita, porque, de fato, a nota do cara era absurda. E aí, uma vez eu fui conversar com ele. Falei, cara, na boa, eu estava no meu primeiro ano de curso, né? Eu tava começando, era noob total. Eu falei, cara, desculpa, como é que você faz para terminar a prova toda? Porque não dá para terminar, né? Tipo, você sabe que não dá para terminar. Como é que você faz para terminar? Aí, cara, tem questão que eu faço, tem questão que não, mas eu acerto. E aí, é um ensinamento puta importante, né? Ah, eu tenho que fazer a questão? Tem que acertar, cara. Chuta opção. Porra, particulariza. Tem orgulho não, cara. Tem que acertar a questão, entendeu? E é isso que ele fazia em todas, pô. Ele falava assim, não sei o que, questão de física. Não sei o que, a parada gira N vezes. Ele, vou particularizar N igual a 1. Olhou as opções e conseguiu matar. E a gente quer fazer na moral a questão, não consegue fazer. Beleza? Então, pô, fica esse ensinamento aí. Fica sempre bom pra vida aí. Beleza? Falta falar de algumas outras coisas. Bom, funções polinomiais eu não tenho muito a acrescentar, ok? Não tenho muito a acrescentar, mas eu vou escrever aqui. Funções, né? Não funços. Não funços, funções. Funços não. Funções. Funções polinomiais eu não tenho muito a acrescentar. Só dizer para vocês que funções polinomiais a gente costuma chamar funções polinomiais de polinômios, né? E assim, na verdade, eu tenho muita coisa para falar de polinômios. Muita coisa, muita coisa. Mas, cara, não tem como falar nesse hoje. Tá? Mas, talvez eu vou dar um bisu rápido aqui de funções polinomiais, né? Dizer que, basicamente, você tem um P de x, né? Que é um somatório lá de um AN, x elevado a n, mais até um x mais um a zero, né? E a forma que uma escola naval, por exemplo, poderia escrever isso, sem dúvida nenhuma, é colocar, ou até a AFA mesmo, mas muito mais de cara de escola, é colocar como somatório de AI, x elevado a i, onde i está variando de 0 a n. Isso que eu escrevi agora é a mesma coisa que eu escrevi em cima. Se você está com dificuldade em somatórios e produtórios, no meu canal no YouTube tem um vídeo lá, que eu fiz uma live, né? Talvez você estivesse na live, que fala sobre somatórios e produtórios e eu acho que é bem didático, assim. Então, na verdade, tem vários vídeos. Todas as lives que eu faço aqui eu boto no canal no YouTube. Então, se você não tá lá, cara, eu recomendo que você vá. Tem muita coisa lá. Eu acho que, assim, as lives principalmente, né? Eu faço o melhor que eu posso, assim. Tipo, eu vou dar um conteúdo inédito. Eu deixo nas lives. Então, lá tem muito conteúdo inédito. São, acho que 7 ou 8 lives que tem lá com essa, você 9, eu acho. Então vale a pena assistir. Bom, funções polinomiais é isso que eu acabei de falar. Uma coisa interessante, né, é que quando você faz o P de 1, você acaba calculando o somatório dos próprios AI, né? Porque fica AI vezes 1 elevado a I, né? Então, o somatório dos coeficientes é o próprio P de 1. Isso é bem importante, tá? Isso aí cai, acho que em todo lugar mesmo. Então, se ele falar assim, a soma dos coeficientes, né, vale 5. Então, ele está falando do P de 1, tá certo? Já que eu estou falando de funções polinomiais, uma outra coisa interessante de funções polinomiais são as funções que você pode criar na hora, né? Existe uma questão muito clássica, que é uma questão que ele diz, por exemplo, que o P de 1 vale 1, o P de 2 vale 2, o P de 3 vale 3, o P de 4 vale 4, o P de 5 vale 5 e o P de 6 valia 1, sei lá. Eu acho que era algo do tipo assim, tá certo? Não, o P de 6 vale 1, não. Ele pergunta quem é o P de 6. Eu não me lembro mais como é que é a questão. Mas não importa. O que importa é o que vai vir agora. Né? Se você inventasse do bolso uma função ou um polinômio, se você quiser chamar assim, uma função polinomial Q de x, que fosse P de x menos x, vê se quando eu fizer o Q de 1, o P de 1, o Q de 1, o Q de 2, o Q de 3, o Q de 4, o Q de 5, não vão dar todos os Qs iguais a zero. E quando dá Q igual a zero, a gente sabe que a gente tem uma raiz da nossa função, né? Então, ele dizia na questão que o polinômio era de quinto grau, tá? Ele falava P de x é do quinto grau. Enfim, não quero envolver essa questão agora de novo, não, mas é só um comentário. Eu não sei se todo mundo está sabendo disso, né? Está sabendo ou se sabe. Mas esse tipo de coisa que eu acabei de fazer aqui, né, é a chamada transformada. A gente vê transformada na parte de equações algébricas, em polinômios, mas vê também transformada de funções. Tá? É isso que eu acabei de fazer. Beleza?
Tá chegando no final, vamos ver. Vamos falar de função exponencial e também de função logarítmica, tá? Para a gente depois falar de função trigonométrica e eu encerrar a nossa aula. A parte de função exponencial, na verdade, pessoal, eu não vou ficar lançando restrição. Ah, toda base é maior que zero e tal. Eu acho que isso vocês estão tranquilos. Pô. Eu acho, né? Mas o que eu quero focar aqui é em outra coisa, tá? Quero focar aqui em outra coisa. Repara, se eu te desse uma função exponencial que fosse, por exemplo, a elevado a x, isso é uma função exponencial. Ah, mas o a ele tem que ser maior que zero, o a ele tem que ser diferente de 1, o a ele tem que ser... Ok, tudo bem, não estou entrando nesse mérito. Você sabe que existem restrições, que inclusive impactam diretamente quem? O domínio, certo? O domínio era para ser os reais, mas não é. Por quê? Porque tem problema de restrição aí. Quer dizer, para o x, perdão, né? Para o x não tem não, né? Para o x não tem não. Falei besteira, esquece. Tá? Para o a tem restrição, mas para o x não tem. Então o domínio serão os reais também. Tá certo? E a imagem não, né? A imagem não serão os reais. Mas a imagem serão os reais positivos, né? Exceto zero, né? Só lembrando disso. Mas sem querer entrar nesse papo. Qual que é o grande ponto? Essa função exponencial, ela é injetora? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Argumentem, por favor. Argumentem, por favor. Coloca no chat aí se ela é, se ela não é e como é que você faria para descobrir. Ou não sei, você pode responder um não sei também. Funciona, não sei. Responda aí, por favor. É injetora? Sim, sim. Beleza. Sim, ok. Bom, boa parte está dizendo que é injetora. Ok, e por quê? Alguém sabe justificar aí? Mais ou menos o porquê? Tem duas linhas de ação para justificar do porquê que ela é injetora. Se vocês botarem no chat só uma linha possível de ação, eu já estou satisfeito. Qual a possível linha de ação? Reto horizontal. Matou. Matou. Reto horizontal. Matou. Perfeito. Pô, mas aí eu vou ter que... Aí a Isadora vai falar, pô, mas eu tenho que fazer o gráfico. E ela tá certa, né? É chato fazer o gráfico. A Luísa vem com a solução. Eu vou usar a definição. Marcele também já lançou exatamente. Pessoal, vocês estão corretíssimos, beleza? Isso mostra que vocês aprenderam bem como resolver para mostrar uma função injetora ou não. E convenhamos, sempre há aquela questão que pergunta se a função é injetora ou não, nas provas da EFON, nas provas da AFA, na prova da escola, a gente sempre fica bolado, porque a gente não sabe resolver. Aí alguém fala para a gente assim, chuta a função, não é assim que funciona? Essa função é injetora, né? Chuta a função, vai chutando para ver, né? Essa é a forma correta de mostrar. Muitas vezes você vai chutar, mas tem que saber fazer o correto. Não basta simplesmente como fazer um f de x1 que daria a elevado a x1. Vamos fazer um f de x, que f de x1 é igual a f de x2, ok? O que a gente quer fazer aqui agora é verificar se x1 e x2 são de fato iguais. Vamos lá. Daria a elevado a x1 é igual a elevado a x2. E aí, quando você tem isso, você pode concluir que o x1 é igual a x2? Então, isso é um problema, pessoal, que é até meio conceitual. Pô, não sei, posso concluir? Nesse caso, você pode, né? Se você tem um determinado valor de base, tá? Isso de fato, você vai concluir que x1 é igual a x2. Até pode chegar alguém e falar assim, aplica log dos dois lados, né? Só que o log a gente não viu, né? Embora a resposta de fato fosse correta, ok? Então esse é o grande ponto, né? Você poderia aplicar log dos dois lados aqui. Vou até aplicar, pessoal, porque aqui eu acho que todo mundo meio que já viu log, e se não viu, acaba vendo agora. Quando você aplicasse o log aqui, ficaria log e log, né? O x1 cairia, né? Ele iria para frente. Ficaria x1 vezes log de A é igual a x2 vezes o log de A. Eu posso cortar o log dos dois lados? Posso, se somente se esse cara for diferente de zero. Mas o log certamente é diferente de zero. Por quê? Porque a gente sabe que o A é diferente de 1, né? Lembra que uma das restrições que eu falei, não, tem que falar as restrições. Uma das restrições é que o A tem que ser diferente de 1, para garantir que ela vai ser injetor, ok? Vamos lá. Mas na base A. Não entendi, cara. Eles vão ficar na base A. Bota aí no chat e explica melhor. Enquanto tu vai explicando, eu vou contar algo que me aconteceu faz algum tempo, faz um bom tempo. Assim que eu entrei no IME, pouco depois, tinha um processo seletivo para dar aula na UERJ. Não era professor titular e tal, nem poderia, né? Que era aluno do IME.
Mas aí eu me interessei, né? Fui fazer o processo ali, quis passar por... Beleza, entendi, meu Deus. É que faz parte. Ok. Mas já estão me escutando de volta, né? Agora já me ouviram direito, né? Beleza. Aproveitando a UERJ, ia ter um processo seletivo para dar aula na UERJ, não era professor titular, tipo professor concursado, porque eu era aluno do IME, tinha acabado de passar, né? E eu não era nem professor nem monitor ainda, não era nada, assim. Nunca tinha trabalhado com educação, eu só gostava, né? E aí era uma prova, primeiro eles passaram a prova para mim objetivo. Aí, porra, prova objetiva, safo, né? Eu consegui lá fechar a prova. Aí fizeram uma classificação. Aí eu fechei a prova e teve um cara que tirou 9,5. O resto chafurdou, né? Foi só tristeza. Então tava disputando eu e esse cara. E depois, inclusive, fui descobrir que esse cara também tinha feito IME, né? Mas eu tava entrando. Aí tava eu e esse cara. Aí fizeram uma prova de aula, uma prova prática. Eu nunca tinha entrado numa sala de aula e tinham 10 temas, ele ia sortear na hora. Eu preparei a aula? Claro que não, eu sou safo, né? Vou chegar lá na hora e vou fazer. Cara, foi exatamente isso que eu tô mostrando para vocês que caiu aí. Exatamente isso. Deu um A elevado a x1 igual a 1 elevado a x2. E aí ele falou, por que você é injetora? Aí eu falei, ué, injetora? Porque é só aplicar log dos dois lados. Aí ele, log, eu não sei log, tá dando exponencial. Aí eu, putz, tá, entendi. Ele quer que eu explique exponencial sem falar de log. E aí as coisas complicam um pouco, porque log é a função inversa da exponencial. Inclusive aquele gráfico que eu mostrei para vocês é muito parecido, né, com uma função exponencial e com log. Só que tem que ter um cuidado que a base da função exponencial, esse é mais um cuidado que vocês têm que ter. A base da função exponencial ela pode ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1. Se tiver entre 0 e 1, é uma coisa diferente, o gráfico muda. Tá? E se for maior que 1, não. Ok? A mesma pegada. Principalmente em equação. Eu vou escrever isso também. Deixa eu ver a pergunta do Duque para a gente aqui. Ah, sim, sim, sim. É, sim. Sim, 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 sim. Beleza, daí logo na base daria um. Beleza, eu vou te enfiar porque a base é 10. Mas eu poderia colocar qualquer base. Quando eu falar para você, ó, se eu cortar, né, se eu falar que o log de A fosse igual a zero, se eu considerasse isso, eu estaria considerando, olha só o 10 aqui escondido, né? Eu estaria considerando que A é igual a 10 elevado a zero. Porque a maneira formal, eu não falei de log ainda, vou falar, é que você pode fazer perdão, é igual a 10 elevado a zero. Então, eu poderia fazer desse tipo. Então, nesse caso, né, eu posso cortar porque o A não é 1, né? O A não é 1. Por isso, e esse é o motivo pelo qual eu posso cortar. Beleza? Uma coisa que eu vou escrever para vocês, porra, com certeza, isso aqui eu não vou escrever não, porque a gente vai falar depois. Mas uma coisa que eu não posso deixar de falar para você é sobre para vocês essa base, né? Cuidado com a base. Pô, está quase uma revisão de véspera de prova, né? Cuidado com a base. Se a base for entre 0 e 1, as coisas mudam, tá? Diferente da base ser maior que 1. E se a base for igual a 1? Não pode. Por quê? Restrição da função exponencial, ok? Não pode. Senão daria 1 sempre, né? Essa parada da base ser 1, pessoal, é equivalente, o A ser diferente de 1, é equivalente na função quadrática e obrigar o A a ser diferente de 0. Então a AFA pode falar para você, qual o valor de A que funciona? E tu, pô, achou vários valores, mas tem que excluir um desses valores aí. O 1 não pode ser, ok? Porque a base é restrição, né? Ok? Beleza. Então, cuidado com a base. Que sentido tem que ter esse cuidado com a base? Pô, é lembrar que o gráfico de uma vai ser assim e o gráfico da outra vai ser assado, ok? Tem que ter muito cuidado com isso, principalmente, já passando 1h30 de live já, e, pô, se eu comecei a live com fome, tu imagina agora como é que estão as coisas, né? Beleza? Vamos então, continuando. Tá. Falta falar de uma coisa de exponencial. Pessoal, é o seguinte,
eu vou dar um f de x aqui, vou falar que ele é a elevado a x, ok? Se eu estivesse falando de um f de x1, daria a elevado a x1, ok? Se eu estivesse falando de um f de x2, daria a elevado a x2. E se eu multiplicar esses dois caras aqui, o que vai dar? Vai dar o quê? F de x1 vezes o f de x2 vai dar o quê? A elevado a x1 vezes a elevado a x2, vulgo a elevado a x1 mais x2. Até agora, ok? Beleza, você calculou o f de x1, calculou o f de x2. E quem que é o f de x1 mais x2? Ah, vai ser a elevado a x1 mais x2. Olha o que a gente achou aqui embaixo. Se você não entendeu ainda o que eu quis dizer, e tudo bem não entender, porque eu não disse ainda, o que eu estou querendo dizer é que na função exponencial, não vou reescrever a função exponencial, não. Na função exponencial, a função da soma é o produto das funções. Eu tenho certeza que vocês já viram em alguma prova isso que está em laranja. Só que vocês nunca associaram isso com função exponencial. Bom, quem viu isso em prova alguma vez, isso que está escrito aqui, mas não estava escrito nada de função exponencial e teve que resolver, pode comentar aí depois. Tá? Isso aqui cai direto em prova. F de x1 mais... Considere uma função tal que f de x1 mais x2 é igual a f de x1 vezes f de x2. Aí você tem que ficar chutando valor, né? Às vezes ele bota x e y, né? F de x mais y, aí tem que ficar chutando valor. Principalmente no INE, esse tipo de questão cai, tá? Principalmente no INE. E também na escola naval agora, né? Que está tomando essa postura aí de botar questão mais parecida. EFON também, eu não duvido que cairia, não. Quando o cara botar essa questão para você, você tem que entender, ou pelo menos pensar, que essa função aqui é um tipo de função exponencial. Nada demais. Só que quando ele coloca essa expressão, você fica bolado, né? Você fala, não sei que função é essa. Qual função que é a soma dos f, o produto entre os f vai ser o f da soma? Que coisa louca. É a função exponencial. Ok? É um tipo de função exponencial. Ok. Beleza. E falando de função logarítmica também, no nosso loginho, né? Nosso log. Deixa eu jogar lá para cima. Vamos ver como é que está um panorama geral aqui. Como é que estão as coisas. Panorama geral. Caraca, hein? Que isso, hein? Muito conteúdo, muito conteúdo. Vamos focar aqui. Ok, vamos falar então de log, tá? Função log. Que tipo de função é logarítmica, né? Função log aqui. Essa função log, pessoal, é a inversa, como foi falado, da função exponencial, né? Então, vale a máxima que se A elevado a B é igual a C, isso equivale a dizer que o log de A... Peraí, como é que é mesmo? O log de A... Na verdade, fiz errado, né? Mas tudo bem. O log de A na base C... Peraí que fiz tudo errado. Foi mal. Deixa eu botar... ao invés de botar assim, deixa eu botar assim. Se o A elevado a X é igual a B, isso é equivalente a falar o quê? Aplica log dos dois lados. Só que você pode aplicar log na base B, se você quiser. Aí vai ficar assim, x é igual a log... Caraca, tá difícil, hein? Peraí. Log na base B. Vai ficar log na base B de A elevado a x é igual a log... Caraca aí. Desculpa, pessoal. Tá? Acho que é a fome. Eu vou aplicar log na base A, ok? É a fome, eu tenho certeza. Vamos lá. Eu vou aplicar log na base A. E aí vai ficar o seguinte. X é igual a log de B na base A. É isso. Ok? Essas coisas que eu escrevi, elas equivalem. Ok? Pô, mas tem um monte de restrição para a base. Sim, vai ter um monte de restrição para o log também. Ok? Como em sendo função inversa. Aliás, um detalhe, né, que eu passei batido. Eu disse que a função log é a função inversa da função exponencial. E depois eu perguntei se ela é injetora. É claro que ela é injetora. Por quê? Se ela tem função inversa, né? É porque ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, ela não deixa de ser injetora também. Certo? Coisas que eu queria falar de log para vocês. Não quero ficar focando muito em condição de existência, que são coisas muito importantes, mas eu acho que vocês conseguem pegar um livro e olhar. Eu vou focar no que as provas gostam de cobrar. E, pô, isso aqui é ouro, pessoal. Isso aqui é ouro mesmo, tá? Que é o seguinte. Vou criar uma função aqui, uma f de x, que seja log de x.
na base A, por exemplo. Ok? Quem que seria, nesse caso, o nosso f de x1? Seria o log de x1 na base A. Até aí, creio que não tenha ninguém discordando. Se eu fizesse o f de x2, quem seria? Seria o log de x2 na base A. Eu creio que nesse momento também, um total de 0 pessoas discordando do que eu estou falando. E se eu fizesse o log de x1... Perdão. E se eu fizesse o f... Se eu fizesse o f de x1 vezes x2? Isso daria o quê? Daria o próprio log de x1 vezes x2 na base A. Você sabe escrever o log do produto de outra forma? Sabe, né? Isso vai ser o log da soma. Propriedade de log. Propriedade de log. E olha só a parada bem interessante. Isso eu também tenho certeza que você já viu, porque eu estou cansado de ver também, tá? Que é, a gente acaba de descobrir que o f do produto é igual à soma dos f's. Vai me dizer que você nunca viu nenhuma questão que tenha isso que está escrito em preto? Vou até escrever em outra cor um enunciado que eu tenho certeza... Bom, alguém vai me dizer aí quando que caiu isso. Já caiu várias vezes, tá, pessoal? Que ninguém nunca viu esse tipo de questão, não. F de xy é igual a f de x mais f de y. Tipo, o cara inventa, né? Seja uma função que atende a tal propriedade. Essa propriedade que está em verde aqui. Vocês nunca viram essa questão na vida de vocês? Pode ser sincero. Se nunca viram, pô, tá vendo agora. Mas eu duvido. Aí, Gabi já viu. Pô, é questão, cara, questão batida. A Luísa também, questão batida. Só que eu pergunto, em algum momento falaram de log para você nessa questão? Duvido que tenham falado. Duvido que tenham falado. Ninguém fala. Ninguém fala. É só questão pura. E você, porra, estuda log pra caramba e não consegue ver porque ninguém te falou. E eu acho um erro, inclusive, as pessoas têm que falar isso, né? Que isso é uma função log. Não quer dizer que... Veja bem, a função log, ela tem essa propriedade. Não quer dizer que se a função tem essa propriedade, ela é a função log. Entenderam a ideia? Existe um conjunto de funções que tem essa propriedade aqui. A função log é uma delas, que está dentro do conjunto de funções. Então, não dá para cravar que é uma função log. Mas, pô, vamos lá, né, pessoal? Uma prova nível médio, ensino médio. Tudo bem que escola naval cobra cálculo igual, né? Igual beber água. Mas, pô, deve ser uma função log. E você botar na tua cabeça que pode ser uma função log, tranquiliza demais, porque foi o que eu fiz no meu tempo de prova. Eu olhei e falei, beleza, isso é uma função log, já estou tranquilo. Já sei que é uma função log. Então, no pior dos casos, eu vou chutar uma função log e vou fazer. Isso é expertise para vocês aí, tá bom? Ah, dá para terminar a prova da AFA? Não, mas dá para chutar uma função log nessa e pelo menos marcar uma opção. Beleza? E o último detalhe, para a gente finalizar, porque pô, a fome está batendo, é falar sobre funções trigonométricas. Então, vou tentar também pegar o bizu do que eu acho importante falar em funções trigonométricas. Eu acho que eu vou mais para o lado da derivada, tá, pessoal? Não porque eu sei que tem gente que queira escola aqui, mas porque se você quer AFA, ok, eu respeito, acho AFA pô, maravilhoso, funções trigonométricas. Acho AFA pô, um lugar maravilhoso, mas eu tenho que te falar de cálculo também, beleza? Aproveitando falando de AFA, teve uma questão que não caiu em física, e sim em matemática. Ele dava uma fórmula de potência, vocês devem conhecer essa questão. Eu não lembro onde caiu, eu acho que foi o Nefon. Ele falava que P de R era igual a R, é quadrado R sobre Rzão mais Rzinho quadrado. Não tenho certeza se era exatamente isso aqui não, pessoal. Eu não lembro mais de física, não. Mas ele dava uma função, tá? Falava que R era a resistência do circuito, o Rzinho era a resistência interna, escola, pronto, já falaram, aí, perfeito. Caiu em matemática isso, tá? Você não precisava saber da parte física do final das contas. Eu lembro que quando eu vi essa questão, a resposta dessa questão é Rzão igual a Rzinho. Por quê? Porque, pô, a gente sabe da física, isso eu ainda lembro, felizmente, né? Que a resistência, a potência ela é máxima quando a resistência interna é igual à externa, certo? Quando a resistência externa, que eu digo resistência equivalente do circuito, né?
Me corrija se estiver falando besteira, pessoal. Eu lembro, já estudei isso há muito tempo, mas se não me engano é isso mesmo. Então eu já marquei logo essa opção. Rzão é igual a Rzinho, estava lá nas opções. Agora, era uma questão de cálculo, né? Ele falava para você derivar isso igual a zero, né? Para você obter o máximo da potência, ok? Então era isso que você tinha que fazer. Vou apagar daqui também, porque eu acho que está certo, mas pode não estar. Eu não lembro muito bem, então. Na verdade, daria para deduzir agora, mas eu não vou fazer isso não. Para a gente não perder muito tempo. E dentro das funções trigonométricas, né, no plural, né, concordância acima de tudo, a gente tem, só chegando realmente no final, que é falar que se eu tenho uma função, na verdade, daqui eu vou aproveitar um gancho muito rápido para falar de uma outra coisa. Mas se eu tenho uma função que é a função seno, a gente sabe que a derivada é a função cosseno, ok? Não vou botar dx do lado, porque existem dois tipos de notação de derivada, né? A notação utilizando o Leibniz, a notação usando Newton. Eu vou botar só cosseno, tá? Licença poética aqui. O f duas linhas, ela é menos seno. E o f três linhas, que a gente costuma chamar assim, ó. Não é f ao cubo não, tá, pessoal? Quando a gente bota entre parênteses, quer dizer que é a terceira derivada, ok? Tá menos cosseno. E adivinha só, se eu derivar o menos cosseno, eu vou chegar onde? No seno. Então, vou inventar a questão para vocês que eu acho que poderia cair na escola naval esse ano. Pô, peguei uma função, sei lá, seno de 1024x. Derivei essa função, porra, sei lá quantas vezes. Derivei essa função. Não, perdão. Era isso que eu ia fazer? Não, 1024x não. Foi mal. Eu escrevi essa função pensando na resposta dela. Pensa que é seno de 2x, tá? Eu derivei essa função, sei lá, 27 vezes. Pô, e aí? Cara, é cíclico a parada. É cíclico a parada. Vai com calma. Deriva a primeira, vai dar cosseno. Deriva a segunda, menos seno. Deriva a terceira, menos cosseno. Deriva a quarta, seno de novo. Então, você repara que, assim como lá nos números complexos, né, a gente tinha que as potências lá de I, né, elas eram cíclicas de 4 em 4, as derivadas também vão ser, tá, pessoal? Quando eu fizer a quarta derivada dessa função aqui trigonométrica, ela vai dar seno de novo. Ela vai dar seno de novo. Nesse caso especial, você tem que ter um cuidado por conta da regra da cadeia. Se eu derivar essa função aqui, isso vai me dar 2 cosseno, porque existe a regra da cadeia, você tem que derivar o que está dentro. Se eu derivar duas vezes, isso vai me dar o quê? 2 ao quadrado, entendeu? Porque eu botei 1024 agora, eu estava pensando lá na frente. Vê se isso acontece comigo, né? Essa questão eu inventei agora, mas está pensando já na resposta dela lá na frente. Então a derivada seria o quê? Cosseno, eu botaria o menos na frente, seno. Tá vendo? A terceira derivada seria menos também, né? 2 ao cubo, cosseno. Quando eu derivar de novo, eu não vou ter exatamente a f de x porque a função tinha alguma coisa dentro. Então a regra da cadeia me fez aparecer um cara. Tá? Mas essa aqui é a grande ideia. Inclusive, já vou aproveitar para falar um negócio de MHS aqui rapidamente. Né? Pensando em seno e cosseno, não tem como não pensar em MHS, que é aquele exemplo clássico do MHS, que a gente fala que o x vale a cosseno de φ0 mais ômega t. Né? Vou chamar de x? Vou chamar de x. Vou falar que a derivada dele é o menos a seno de φ0 mais ômega t, mas eu tenho que derivar a parte de dentro. A gente já falou isso na última live, não é minha intenção ficar repetindo o que foi falado na última live, mas é só dar essa perspectiva para vocês aqui, que olha só, aqui vai ficar muito parecido, tá? Pessoal, MHS, assim, eu não é uma matéria fácil, só comentando sobre rapidamente aí. Mas depois que você entende, cara, vai no automático, sério. Olha só, o que eu estou querendo dizer com relação a isso? Tanto a função cosseno, as funções trigonométricas, elas são cíclicas, que eu posso, inclusive, pegar o V, o X e o A e dividir um pelo outro, né? Eu posso dividir o X pelo A. Se eu dividir o X pelo A, eu vou ficar com X sobre A, o Azão vai cortar, vai dar menos 1 sobre ômega quadrado. E aí eu descubro que o X ele vale menos 1 sobre ômega quadrado vezes A, certo? E aí, se multiplicar por M dos dois lá, lembra daquele negócio de F é igual a MA? A gente fez isso na última live, não vou fazer de novo não. Tá? Mas essa é a mensagem que eu queria passar para vocês de forma geral aqui. Se faz F é igual a MA, você consegue provar aqui. Pessoal, não quero ir muito além disso. Falei bastante, muito mais cedo do que eu programei para falar. Tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham tido uma noção geral dentro de funções. Função é um assunto enorme, tem vários tipos de coisa para falar, desde a parte
definição de função, até falar de função específica, a gente meio que dá um apanhado geral. E eu tentei focar no bizu de cada função, pô. Bizu do que era importante, que cai em prova. Principalmente visando a prova da AFA, que está chegando aí, um pouquinho de prova de INE. Beleza, pessoal? Então, agradeço muitíssimo a presença de vocês aí, essa noite aí, foi maravilhosa. Terça-feira certamente tem mais, tá? Então, muito, muito obrigado. Um grande beijo. Essa live vai ficar salva no YouTube lá, então depois vocês podem assistir lá com calma. Tá bom? Excelente noite para vocês. Grande beijo e até semana que vem. Valeu!